Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, eu quero abrir hoje, pretendo ser mais breve na homilia, para que possamos refletir sobre rezar Jesus Eucarístico. Mas eu quero começar hoje de manhã assistindo uma parte da homilia do Santo Padre, o Papa. Ele diz algo que tem a ver com a nossa devoção das Santas Chagas. E tem a ver também com aquilo que o Evangelho nos fala. O Pai ama o Filho e colocou tudo nas suas mãos. Eu vou chamar agora um pequeno trecho para que você possa compreender. Está legendado, por isso vai passando e eu também vou falando, porque há quem nos acompanha pelo rádio. Portanto, é uma missa para TV, imagem, rádio, áudio. Por favor. Dirigimos-nos a Jesus, agradecendo por Ele rezar por nós. Jesus reza por cada um de nós. Jesus é intercessor. Jesus quis levar consigo as chagas para mostrar-lhes ao Pai. É o preço da nossa salvação. Devemos ter mais confiança. Mais do que em nossas orações, na oração de Jesus. Senhor, rezai por mim. Não sou eu Deus, posso conceder-vos sim, mas rezai por mim. Vós sois o intercessor. Filhos queridos, nessas afirmações está exatamente esse grande espírito do Cristo nosso intercessor. Não o único, mas o mediador da nova aliança. Eu digo não único, porque nós como católicos entendemos que Nossa Senhora, os anjos, os santos, o sacerdote, a missa intercede junto a Jesus. Então, a nossa intercessão junto a Jesus. Mas Jesus, o único intercessor junto ao Pai. E quero destacar esse aspecto importante, que o Papa nos lembra. Aquilo que nós temos na nossa devoção das Santas Chagas. Quis Jesus, na ressurreição, mostrar-se com as chagas a Tomé, mas não só a Tomé, aos 11 apóstolos, pois ele mostrou numa das aparições aos 11, depois especificamente a Tomé. Mas Jesus, diz Papa Francisco, não se apresenta só a eles. O próprio Jesus, eterno e sumo sacerdote,
nosso intercessor junto a Deus, ele se apresenta diante de Deus, Pai, com as chagas. É uma imagem muito forte. Por quê, Padre? Porque nosso Senhor vai diante do Pai, e ao apresentar as chagas, é dizendo: eu os redimi, eu os salvei, como me pediste. Então o próprio Deus, o Pai eterno, nos olha pela fenda das chagas de Jesus. Então quando Deus nos olha pelas chagas, Ele olha com misericórdia. Não por nós, não pelos nossos pecados, não pelas nossas misérias, não porque somos merecedores, mas pelo amor que tem no Filho. Não que Deus não nos ama, mas como diz o próprio Salmo, se Deus nos tratasse pelos pecados que cometemos, quem subsistiria? Quem ficaria de pé? A humanidade toda, o mundo já estaria destruído se fosse só a justiça de Deus. Mas Deus, olhando para o Cristo chagado, o seu Filho unigênito, o seu primogênito, que Ele amou e ama, Ele usa de misericórdia. Por isso é tão forte essa devoção das Santas Chagas. Ao mesmo tempo para nós, mas também para a humanidade, que Jesus intercede junto ao Pai. Segundo aspecto, apesar que esse primeiro poderíamos seguir, porque aqui existe uma cristologia fortíssima, toda uma mística da própria misericórdia. Mas um segundo aspecto que o Papa nos lembra, e tem tudo a ver com o evangelho que acabamos de ouvir, e tem a ver com hoje nós ajoelharmos-nos diante de Jesus eucarístico. Tem a ver com todas as adorações, é verdade, por hora privada, em algumas igrejas, momentos de visitação, como nós temos a nossa, limitada, mas na sua igreja, está aberta, não pode haver aglomeração, mas no cotidiano as nossas adorações ao Santíssimo. E por isso que colocamos no site um canal direto para você acessar na capela virtual, orações, e você estar diante do Santíssimo, como você está vendo imagens. Por quê? Porque Jesus é nosso intercessor. E você sabe o que quer dizer intercessão? Se não sabe, eu os lembro, por mais que já tenha explicado. Essa intercessão que vem de Moisés, um exemplo clássico, que quando o povo guerreava, Josué e o exército, Moisés subiu no monte, levantou os braços e ficava intercedendo pelo povo de Israel. Enquanto ele rezava, os israelitas ganhavam. Quando ele baixava os braços e parava de rezar, o contrário acontecia. E se tornou tão pesado para Moisés, que o texto diz que foram colocados 2 pedras, para que ele permanecesse com os braços levantados. Esse é o clássico texto da intercessão. Não faz lembrar Jesus o novo Moisés, com as suas chagas levantadas diante de Deus? Mas o que é intercessão? É um grande ministério que muitos cristãos, e nós somos chamados a ter: rezar por alguém, suplicar por uma causa, apresentar diante de Deus aquela pessoa que está enferma, abatida, a pessoa que está precisando de uma graça. Mas e aqui fica bem explicado, o que Moisés fez, o que Jesus faz, e somos chamados a fazer: nos colocar na frente,
nos interpor entre Deus e a causa, entre Deus e a necessidade, entre Deus e as pessoas por quem intercedemos. Mas tem um aspecto relevante: não acreditarmos tanto nas nossas orações, mas lembrarmos, merecedores ou não, fervorosos ou não, Jesus está diante de Deus, constantemente intercedendo por mim, por você, por nós. É impressionante isso. É como diz Papa Francisco, que muito me impressionou, e quis ecoar isto. Nós acreditarmos que o Senhor vitorioso, ressurrexo, vivo, verdadeiro, chagado, é verdade, ferido, é verdade, está diante do trono de Deus, diante do Deus eterno, intercedendo por nós. E pedirmos: Senhor Jesus, interceda por mim. Jesus, interceda, reze por mim. Nós não temos esse hábito, e por isso me chamou muita atenção, de pedirmos: Jesus, junto a Deus, reze pela humanidade que está paralisada numa pandemia. Jesus, reze a Deus por uma lei que na surdina está para ser apresentada, para ser votada, contra a vida, querendo determinar que as crianças cujas mães tiveram Zika possam ser abortadas. Jesus, interceda junto ao Pai pelo nosso Brasil, nas decisões em relação à saúde e à política. É impressionante a necessidade que nós temos de nos colocarmos diante de Jesus e dizer: Senhor, interceda por mim. Então para pensar, aqui não é o mérito da minha oração, da sua, na nosso pecado, nossa pequenez, na nossa fragilidade. Quem somos nós? Mas Ele, Jesus, é o Filho amado, é o intercessor, é aquele que está diante do trono de Deus, sentado à direita do Pai, sentado à direita do Pai, rezando por nós. Isso nos dá uma garantia de que Deus nos olha com misericórdia, porque sempre olhará as chagas do Senhor. Segundo, aquilo que o Evangelho nos fala hoje: Ele, Jesus, recebeu o mundo nas suas mãos. Recebeu de quem? Do Pai. Então, você consegue entender que o mundo está nas mãos de Jesus? O mundo, o planeta, mas não é só o planeta Terra, nem só a Via Láctea, é o universo, insondável, incomensurável, está nas mãos de Jesus. E lembra-se, o preço que Jesus pagou para redimir esse universo, este mundo. Filhos queridos, essas verdades tão óbvias, mas resgatadas hoje, nos dá um conforto, nos dá um ânimo. Lembrarmos que temos um intercessor, Jesus, que podemos recorrer a esse intercessor. Você, eu,
nós podemos e devemos pedir. Aqui, mais forte fica o valor da missa. Porque, meus irmãos, a missa não é o padre, não é você. É verdade que o padre, na hora, pela graça de nosso Senhor, torna-se o Cristo presente, um outro Cristo, alter Christi. Mas toda missa, as orações, são dirigidas ao Pai. A própria oração que nós acabamos aqui de fazer, ó Pai, por teu Filho, no Espírito Santo. Depois, todas as orações, as preces, o prefácio, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, ó Pai misericordioso e eterno. Ao celebrar a Eucaristia, é ao Pai pelo Filho. Por isso, a Santa Missa não tem oração mais perfeita, porque é um clamor da igreja a Deus, mas quem se interpõe, quem atravessa no meio, quem toma a nossa defesa, é Jesus. Por isso, eu sempre digo, não tem oração mais forte, não tem reza mais forte do que uma Santa Missa. Queridos irmãos, esses mistérios estão diante de nós. No altar, o Cristo é a oferenda. Nós oferecemos pão, vinho, mas o Cristo se torna carne e sangue, e nós oferecemos ao Pai. Por isso, é tão importante lembrar que aquele momento da apresentação das ofertas, na hora em que você acompanha uma missa, logo depois das preces, o padre apresenta o pão, apresenta o cálice, e diz assim, não é o ofertório, é um erro, não é esse o momento do ofertório. Tanto que o sacerdote, bendito sejais, Senhor, ó Deus Criador, pelo pão que recebemos, fruto da terra, do trabalho humano, que agora vos apresentamos, o pão, e vai se tornar o corpo de Cristo. Ó Pai, nós vos apresentamos este vinho, fruto da terra, do trabalho humano, que para nós se torna sinal de salvação, que há de se tornar o sangue de Cristo. Nós ofertemos o que temos, ofertamos pão e vinho. Mas o ofertório, ele acontece depois, tem o prefácio, a transubstanciação, o tomai, comei, tomai, bebei. Depois vem a oração da igreja, já com Cristo presente. Porque na hora que o padre levanta a hóstia, já é Cristo. Antes é a invocação do Espírito Santo. Tanto que na nota, na rubrica do padre está, coloque o pão, ajoelhe-se para adorar a hóstia, já é Cristo. Depois ajoelhe-se para adorar o sangue, já é Cristo. Está escrito, para adorar. Então é depois do Cristo presente, que tem o mundo em suas mãos, que é nosso intercessor, que nós começamos a rezar. A oração eucarística, lá depois da consagração, rezamos pela igreja, onde lembramos do Papa, onde lembramos dos bispos, rezamos pelos mortos, rezamos pelos vivos. E aí, depois de apresentar nossas preces a Deus pelo Filho, acontece o ofertório. Sério, padre? Sim. O ofertório. Por isso que às vezes você vê que eu falo dou uma indireta se os câmeras fogem desta cena. Quando o padre, não o Reginaldo, não o José, não o Antônio, aquele que Deus quis que aqui fosse um outro Cristo, toma na mão o cálice, o pão, e faz o ofertório, nessa hora, quando diz, por Cristo,
com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Você entende o que está falando aqui? Naquele momento, naquela patena, naquele cálice pequeno, está a humanidade. Nossas preces, nossas intenções, nossos pedidos, nossos louvores. Mas não é a humanidade que se apresenta. Não sou eu e você que nos apresentamos. Quem somos nós? Nós usamos e nos valemos do nosso intercessor. Já no pão, já no cálice, por Cristo, com Cristo. É como se naquela patena tivesse o globo terrestre. É como se naquele cálice tivesse todo o sangue da humanidade. E é apresentado ao Pai. E olha o gesto de levantar as mãos. Não é o gesto do intercessor. Repito, não o Padre, mas do Cristo intercessor diante do Pai. Não é o Moisés que levantou as mãos. Não é Jesus chagado se apresentando ao Pai com Cristo, por Cristo, em Cristo. A vós, Deus, Pai Todo-Poderoso, na unidade com o Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Por isso esse amém, Santo Agostinho dizia que devia ser o amém mais forte, mais estrondoso, porque é o ofertório. Essa é a missa. Esse é o valor da Eucaristia, que às vezes celebramos sem sentido. Não gostamos de missa, porque não conhecemos. Mas a partir do momento que nós vamos percebendo, saboreando, internalizando, adentrando, nós vamos entender esse grande mistério do Cristo vivo, ressurrexo, diante de Deus intercedendo pela humanidade. Nas suas mãos chagadas, Ele leva o globo terrestre, os mortos e os vivos, os que creem e os que não creem, porque para Jesus são todos. Para Jesus são todos. Jesus, enquanto a humanidade existir, Ele não faz acepção de pessoas. Ele apresenta ao Pai todos os homens de todas as religiões. Mas como, Padre? As pessoas não creem em Jesus, mas Jesus crê neles. Eles não professam a fé em Jesus, mas Jesus continua a interceder para que um dia eles descubram o valor do seu amor. Todos os dias tem uma oração eucarística a 3 que diz assim: do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. E você sabia que do nascer ao pôr do sol, uma missa é rezada em algum lugar no mundo? Então, do nascer ao pôr do sol, tem um sacerdote, um outro Cristo, não na sua fraqueza, não na sua miséria, lutando, mas oferecendo ao Pai o próprio Filho, Jesus Cristo. Que mistério vivemos, meus irmãos, que dádiva recebemos, que dom somos dado. Ele tem o mundo, Ele me tem, Ele te tem, Ele tem o universo nas mãos. Por tuas chagas, Senhor, somos curados. Por tua cruz, fomos libertados.
Neste encontro ao Cordeiro imolado, perdão derramado. Tua presença me acalma, cura as feridas da alma, me dá vontade do céu, amor eterno e fiel. Por tuas chagas, Senhor, fomos curados. Por tua cruz, fomos libertados. Neste encontro ao Cordeiro imolado, perdão derramado. Tua presença me acalma, cura as feridas da alma,